Boa noite. Meu nome é Francisco Kleber Araújo de Brito, sou acadêmico do curso de Direito. Fui aprovado no último concurso da Polícia Militar do Maranhão, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. E irei aqui externar meu entendimento, um resumo geral do que aconteceu conosco, né? Não só comigo, mas com vários colegas que estão passando por esse processo demoroso e também muito sofrido. Em 2017 agora, a Polícia Militar do Maranhão, de forma inédita, colocou vagas para as pessoas com deficiência. Eu e vários colegas conseguimos ser aprovados, né? E, de certo modo, estamos sendo barrados aí pela banca CESP. Também, acredito também que por certa... talvez também pelo próprio governo do Maranhão. O artigo 5º da Constituição, gente, artigo 5º caput diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Todos somos iguais? Na forma da lei, sim. Mas no mundo real, no mundo físico, somos iguais? Não. Não somos iguais. Por isso que tem que ter as medidas, as discriminações positivas. Discriminações positivas pode. Não pode ter discriminação negativa. A discriminação positiva são leis especiais para atender um certo público. Um exemplo, a Lei Maria da Penha é uma discriminação positiva para as mulheres. Aquelas leis ali servem para a mulher. O Estatuto da Pessoa com Deficiência serve para as pessoas com deficiência. O Estatuto do Idoso serve para os idosos. O ECA serve para criança e os adolescentes. Então, essas são meios de leis positivas para um certo grupo de pessoas que, de um momento, estão passando por dificuldade para ter mais uma equidade social. As filas de banco, onde tem prioridade a gestante, as pessoas com deficiência, os idosos, por quê? Discriminações positivas. E é isso que fez com que o concurso da Polícia Militar do Maranhão tivesse as vagas para as pessoas com deficiência. Só que a gente, quando fez esse concurso, de certo modo, a gente ficou um pouco sem saber se essa discriminação era positiva ou negativa. Por quê? No ato da inscrição, o decreto 3298, ele exige para a gente um laudo médico antes da inscrição. Quer dizer, no momento da inscrição, eles pedem um laudo médico, dizendo qual a nossa deficiência, quais foram o motivo que levou a gente a ter essa deficiência. Agora a questão é que um laudo fica em torno de 250 a 300 reais. Se você pedir o laudo pelo SUS, que é gratuito, acaba a inscrição do concurso e você não consegue ter essa consulta com o ortopedista ou com outro profissional, eu não sei qual a área da deficiência de cada pessoa. O que acontece? Para você se inscrever para a cota de negros, é preciso você provar que é negro antes? No momento da inscrição ou só depois que você passa no concurso? Não, depois. Para você provar que é uma mulher, você precisa provar antes ou depois que passar no concurso? Você que se inscreve para a prova do Enem como deficiente, você tem que provar depois que você é aprovado. Você fez a prova, disse que era deficiente, você foi aprovado? Foi. Se você foi aprovado, você vai ter que comprovar que é deficiente. Então, essa questão de anterior, você mostrar o laudo, é uma questão negativa para a gente. Muitas pessoas não têm esse valor. Você gasta 250, 300 reais e ainda tem que pagar a inscrição. Então, de certo modo, a gente já está perdendo de início.
Muito bem, fizemos a inscrição, enviamos os laudos, né, que eles mandam a gente anexar o laudo lá, a gente digitaliza, envia lá para o sistema da CESP. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aquelas pessoas que são cadeirantes, pessoas que é amputada, não tem um braço, às vezes não tem uma perna. Quando eles receberam esse laudo, eles não viram que essa pessoa era cadeirante, que essa pessoa faltava um membro, faltava uma mão, alguma coisa do tipo. E mesmo assim eles aceitaram as inscrições de muitos PCD, pessoas com deficiência. Aí fomos aprovados e ficamos esperando o que iria acontecer. Começamos a descobrir outras pessoas, começamos a formar um grupo de WhatsApp e aquela dúvida de saber o que ia acontecer. Porque a gente não tinha exemplos passados, né? Porque a gente não viu o concurso da Polícia Militar no Brasil que tinha vaga para pessoa com deficiência. A gente ficou sem saber o que fazer. A primeira etapa foi o exame médico odontológico, que a gente levou os exames, os mesmos exames, os mesmos laudos que a gente usou para entrar no concurso. Foi a mesma justificativa que a CESP usou para poder não deixar a gente passar dessa etapa. Fomos para o TAF. O decreto 3298 diz que tem que ter adaptações para o TAF. Nos recrutamentos, o recrutamento de pessoas com deficiência tem que ser adaptado. O decreto 3299 fala isso, e não foi adaptado. A questão ficamos nos exames médicos. Fomos para o TAF, também ficamos. Teve uns que passaram no TAF, teve outros que não passaram. Aí fomos, a última etapa, depois do TAF, foi a perícia médica. No tópico do primeiro edital, no 5.1.1.6, edital 1 diz que o candidato que se declarar com deficiência será convocado para submeter uma perícia médica oficial promovido por equipe multifuncional de responsabilidade da CEGEP, formado por 6 profissionais. Lá não tinha 6 profissionais, tinha 3, 2 policiais e uma pessoa lá, não sei se ele era médico, pediu nossos laudos, mostramos nossos laudos, e ele, não, tudo bem, aqui é só para comprovar se vocês realmente são deficientes, vamos embora. O resultado geral, 100% do povo foi eliminado, 100%. Primeiro, que no exame médico, eles alegaram a nossa própria deficiência para poder não deferir o nosso processo. Também na perícia médica eles disseram, disseram que não tinha nenhuma pessoa com deficiência. Olha só o equívoco do pessoal da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Disseram que não tinha deficiência no concurso público, pessoas com deficiência no concurso público. Olha só o equívoco deles. Então, o que ele não contava, o que a CESP não contava, o que a Secretaria de Segurança Pública do Estado não contava, é com a Lei 13.146 de 2015. Essa lei, pessoal, é uma lei especial, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei de Inclusão, que ele é um tratado internacional de direitos humanos, que adentrou no nosso ordenamento jurídico, segundo o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Ou seja, eles têm equivalência a uma emenda constitucional. Então, na hierarquia de normas, o que é que prevalece? A Constituição. Um Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado, segundo o parágrafo 3º do artigo 5º, ele tem força normativa de emenda constitucional. E o Decreto 3298, de 99, que fala, as pessoas com deficiência, quando adentrarem no cargo, a deficiência tem que ser compatível com o cargo. Mas é o decreto que fala. A nossa lei especial, que está acima do decreto, não fala isso. Ela diz que as pessoas que entrar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, elas têm que ter um tratamento diferenciado. A principal temática da Lei 13.046, de 2015, é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade de forma geral. Em nenhum momento ela diz que a gente tem que ter uma deficiência compatível com o cargo. Não, ela fala de inclusão, de adaptação, de acessibilidade.
de tecnologias assistivas e muito mais informações que, resumindo, dá em acessibilidade, dá inclusão, a não discriminação. Eu vou citar uma lei aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 4. O artigo 4 é bem bacana, uns 3 artigos aqui da pessoa com deficiência. É bem bacana. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considere-se discriminação em razão da pessoa com deficiência, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então é proibido essa recusa. A gente vai citar outro artigo da nossa lei. Na nossa lei é o artigo 34. O artigo 34 nos afirma o seguinte, pessoal. O artigo 34 diz assim: a pessoa com deficiência tem direito de trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusa em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalhos acessíveis e inclusivos. Agora a gente vai para o parágrafo 3º. É vedado, gente. É vedado, é proibido. O que é proibido? A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência em qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional. E o que mais? Bem como exigência de aptidão plena. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele proíbe a exigência de aptidão plena para as pessoas que entrarem em vaga, em cargo reservado para pessoas com deficiência. É proibido. Então, que a sociedade tenha uma noção, a noção mais geral sobre pessoa com deficiência. Em todos os órgãos públicos, da administração direta e indireta, da União, do Estado, DF, municípios, todos os órgãos e entidades têm serviços internos, existem serviços administrativos. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que tem que ter adaptação. Qual será a adaptação necessária para a gente? A adaptação necessária para a gente será colocar as pessoas com deficiência para trabalhar nos serviços internos da Polícia Militar do Maranhão. Nos serviços internos. Claro que não tem condição de um cadeirante, de uma pessoa amputada, de uma pessoa que tem uma perna com problema, ou um braço, eu não sei, que tem tanto tipo de deficiência, para ir sair na rua. Serviços internos, serviços administrativos. E é um direito constitucional, o princípio da isonomia. Todos somos iguais perante a lei. A Constituição diz que é proibido haver distinção de raça, cor, sexo, religião. Então, o que a gente está esperando? Várias pessoas entrou com ação individual, como eu. Também tem uma ação civil pública, impetrado por um defensor público. A gente tem um parecer favorável do Ministério Público. A gente está contando com que as leis sejam cumpridas no nosso país. Porque há muito tempo a gente tem esse direito, mas o direito não está sendo exercido por nós. Então que as autoridades possam ter essas informações, de certo modo, aí, olhar da publicidade e dizer, não, está errado, vamos fazer cumprir a lei, Eu vou ler aqui mais um artigo, o artigo 7º, parágrafo único, dessa nossa própria lei, que diz assim, da Lei 13.004 de 2015, é vedado ou é dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Esse vídeo tá buscando isso, informar as autoridades competentes. Tem algumas já sabendo, mas quanto mais autoridades, melhor. Vou repetir mais uma vez, é dever, o artigo 7 da 13.046, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos de pessoa com deficiência. Olha o parágrafo único, que lindo. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem a violação prevista nesta lei, devem remeter as peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, essa questão nossa faz parte de interesse difuso, o interesse de toda a sociedade, de várias pessoas que a gente não tem como contar. Então, faz parte, a gente quer que o Ministério Público se comprometa, a gente quer que essa lei seja realmente cumprida. E para finalizar, dia 17 foi convocado 2 PCD, lá no site da CESP, só que pegaram essas 2 pessoas que entrou como deficiente e colocaram como se eles fossem convocados pela Ampla. Eles não estão querendo dar publicidade, ferindo o princípio da publicidade, que é um princípio da administração pública. Eles não estão querendo dar publicidade que as pessoas com deficiência estão conseguindo, de certo modo, adentrar, mesmo que seja por via judicial, a esse concurso da Polícia Militar do Maranhão. Então, desde já agradeço, quero agradecer aqui aos companheiros que estão, e a gente está fazendo parte do grupo, pessoas que estão se desempenhando ao máximo, correndo atrás, procurando a informação de um lado e de outro, e de certo modo estão contribuindo para que a gente possa ter um sucesso favorável às decisões aí, tanto administrativas como decisões judiciais, e que a gente possa sair vitorioso nessas ações que a gente está tentando conseguir. Uma boa noite a vocês. Eu não sabia que o vídeo ia ser tão extenso, mas espero ter dado um resumo geral aí do que aconteceu e está acontecendo com as pessoas com deficiência. Um abraço a todos aí, fique com Deus.